resultados bastante diferentes, bastante positivos, que foi a noite do dia 12 de janeiro de 76 para mim. Eu estava indo do Rio para Belo Horizonte. E ali próximo a Matias Barbosa, nós paramos para descansar um pouco, porque a pessoa que estava dirigindo disse que estava com a vista ardendo muito. Eu, como sempre, muito embora contra a vontade, né, de muitos pesquisadores, eu estava fumando. Nesse dia, eu estava fumando e, enquanto a pessoa que estava comigo dormia, eu estou fumando e observando uma luz que passava entre uma nuvem e outra. E esta luz, à medida que ela ia de um lado para o outro, ela aumentava de tamanho. E eu fiquei admirando, achando um balão maravilhoso, porque era testemunho de Jeová. E como testemunha de Jeová, não se aceita vidas em outros planetas. Então, aquela luz no céu, para mim, ela podia ser tudo, menos um disco voador. Daí foi onde eu comecei a olhar e admirar, achando um balão lindo, fiquei fumando e tudo. E nesse meio tempo, a luz veio se aproximando. Quando estava assim à minha frente, e eu estava vendo grande, mais ou menos deste tamanho. Aí, quanto mais ela se aproximava, mais certeza eu tinha de que era um balão. E uma certeza tão grande que eu ainda pensei assim, puxa vida, o mineiro custa fazer alguma coisa, mas quando faz, olha só que coisa linda. Entende? Ainda puxei a farinha, né? Puxei a farinha, porque eu sou mineira. E aí tá, neste meio tempo as coisas aconteceram, mas o balão, o dito balão, eu me distraí com os carros que passavam. Me distraí do balão e quando eu procurei, não achei mais. Ele havia sumido, eu ainda pensei que ele tivesse caído atrás do morro. Quando foi daí a pouco, na baixada, à minha frente e à minha direita, acendeu uma luz muito forte. E essa luz veio acompanhada de um som que fazia assim, tum, só isso, e vibrando, aquele som que vibrou, junto com aquela luz. Neste momento, a claridade foi muito grande e eu esfreguei os olhos assim e me inclinei no banco do carro para ver o que estava acontecendo, porque eu pensei que fosse um raio que tivesse caído num fio de alta tensão, porque durante toda a viagem havia chovido. E ali também as nuvens estavam grandes e grossas de chuva, aquelas nuvens pesadas, né? A noite estava escura, mas não tanto assim. Eu via via-se o céu, claro, né? Não sei se naquele local já havia chovido, mas que havia nuvens pesadas, havia. Então, quando eu me reclinei assim, para ver, aliás, quando eu me inclinei para ver o que tinha acontecido na frente, olhei, não vi nada, eu me recostei no banco. Quando eu me recostei assim, eu vi à frente do carro um vulto grande, mas aí já não era aquele balãozinho que eu estava vendo, não. Aí o vulto estava realmente grande e vindo na direção do carro. Quando veio, a única coisa que eu disse para a pessoa que estava comigo, eu disse, olha, um avião está caindo em cima do carro. Mas isso não foi dito assim do jeito que eu estou contando aqui, não. Foi num grito, que um avião estava caindo em cima do carro. Logo em seguida, eu me senti leve, como se eu estivesse flutuando e fosse me virar de cabeça para baixo dentro do carro. Aí eu me segurei no banco e nesta posição que eu me segurei, logo em seguida eu fiquei, porque foi um peso tão grande que eu não conseguia tirar a mão do lugar. E não conseguia nem falar, eu estava como se tivesse com a boca toda anestesiada, a língua grande, não conseguia nem dominar a fala. E uma escuridão tão grande que a pessoa que estava comigo, eu não via mais do meu lado, de tão escuro que estava o ambiente. E isto foi acontecendo, né? Isso durou um tempo nessa escuridão. Daí a pouco deu um trancozinho, aquele balançozinho que dá dentro do carro, né? Deu aquele balançozinho, aí a pessoa disse assim, Bianca, esse negócio estava andando, isso parou. Estava andando e parou, tudo bem, ainda bem que parou, né? Porque eu não sabia nem que estava andando, então ainda bem que parou. Daí a pouco acenderam-se as luzes e o ambiente era redondo, e com luzes vindo das paredes, menos do teto. Então a impressão que eu tive quando acenderam-se as luzes é que eu estava dentro de uma lâmpada. Mas aquela luz ali, muito embora houvesse uma claridade muito grande, não era uma luz que agredia a visão. O ambiente estava assim, tranquilo, era uma luz gostosa de se sentir, de se ver. E
Tinha uma escada que estava logo à frente do carro, que ia até o teto. Não tinha porta nesse teto, mas de repente abriu. Abriu a porta, se abriu um buraco redondo e começaram então a descer dois rapazes. Eu gostaria que botasse o slide, eu gostaria de apresentar o Carrão para aqueles que não conhecem ainda. Porque o Carrão, para mim, é o orgulho da minha vida, viu, gente? É o meu motivo de viver, é o meu trabalho, é tudo. Sim, não, aquilo ali é retrato falado, mas tem fotos também. Mas, então, começaram a descer dois rapazes conversando entre eles, e eu sei que havia um terceiro porque eles conversavam e eu ouvia a pessoa respondendo do compartimento de cima. Só não entendia o que eles estavam falando, mas ouvia. Então, eles desceram conversando entre eles e depois um veio na frente do carro, olhou bem, o outro foi lá atrás, olhou. Eu dei sorte. Eu vou te contar, porque esse negócio de vir gosmento e pegando, eu fiquei 1 ano sem fala vendo isso aí, se fosse igual o seu, eu não ia falar nunca mais. Sabe? Bem, deixa eu continuar, porque eu também fico encantada todas as vezes que vejo, estou olhando. Mas então eles vieram em dois, um foi para a frente do carro, olhou bem, o outro foi atrás também, olhou, o carro era um carmanguia amarelo e estava todo respingado porque na Serra de Petrópolis tinha chovido muito e daí o carro estava todo sujo. Aí eles devem ter ficado pensando, hoje em dia eu penso assim, que negócio é esse que a gente está dentro dela aqui, né? Mas aí ele veio do meu lado, fez um gesto com a mão para que eu saísse. Eu tentei abrir a porta, mas eu tremia tanto que eu não conseguia soltar a maçaneta. Eu pegava e a mão fazia assim e não ia. Daí a pessoa que estava comigo esticou a mão, soltou a porta e ele, esse rapaz, então, puxou a porta do carro. Eu pus um pé para o lado de fora, pus o outro. Quando eu me levantei, eu me senti igual esses bonecos João Bobo. Sabe assim, que eu fiquei em pé e comecei a gangorrar como se eu estivesse bêbada. Aí ele veio e segurou no meu braço, logo em seguida a outra pessoa também já estava saindo do carro, já foi o outro rapaz que estava junto com esse aí, já segurou no braço dele. E nós então saímos de dentro. Eu vou fazer um resumo bem rapidinho, porque tem um outro lado desse contato que eu gostaria de comentar com vocês, tá bom? Então vou resumir. E dali então nós saímos de dentro desta nave pequena e descemos num piso metálico. Neste piso metálico foi que a pessoa que estava comigo pela primeira vez disse assim: Bianca, nós não vamos mais voltar para casa. Eu falei, mas como não vamos? Porque até aquele momento, mesmo com muita dificuldade, entende? Ele estava achando que o negócio era, ou era um pesadelo dele, ou era coisa de russo, ou de americano, porque eu havia dito que um avião estava caindo, estava aquela confusão, né? Mas a hora que ele viu a forma do objeto, ele disse assim: Bianca, nós não vamos mais voltar para casa. Eu falei, mas como não vamos? Ele disse, isso é coisa de russo e de americano, sim, mas é o tal disco voador que quem entra dentro dele não sai mais. Quando ele disse isto, eu perdi o sentido da cintura para baixo, eu fui arriando assim, não conseguia mais caminhar. Mas esta pessoa aí é de uma força tão grande que ele conseguiu me sustentar apenas com a mão aqui, entendeu? Ele me levou até um outro ambiente, aonde lá eles fizeram vários exames. Essa parte eu gostaria de esclarecer bem. Todos os exames foi acompanhado de jato de luz. Elas também estavam falando, né? Eles traziam os aparelhos e esses aparelhos emitiam luz que passava sobre a pele assim, que o pelo ficava todo arrepiado. Mas só isso, nada doeu. Depois ele me colocou dentro de uma caixa transparente, que também ali acendeu uma luz no teto e outra aqui na minha nuca. Mas essa caixa acho que foi feita para eles, porque eles têm 2 metros e pouco de altura. E então, se um deles entrar dentro dessa caixa, a luz fica nas costas, mas em mim ficou na nuca. Então veio uma luz de cima e outra aqui na nuca, a caixa foi iluminando, entendeu? Até o máximo que ficou.